pode ser uma doença? Nós estamos aqui com o Dr. Diego Tavares, ele é psiquiatra do Grupo de Estudos de Doenças Afetivas, GRUDA, do Hospital das Clínicas. Dr. Diego Tavares, muito boa tarde. Boa tarde. Eu convido os ouvintes a participar. Agora sim, hein? Tivemos aqui um contratempo com o microfone. Eu convido os ouvintes a participarem da nossa conversa sobre mau humor pelo site da CBN, que você já sabe, é o cbn.com.br. Lá em cima tem o ícone ao vivo, é um canal direto com estúdio. Também pelo seu smartphone, pelo e-mail tania.morales@cbn.com.br e também pelo Facebook. Estamos aqui com uma transmissão de imagem pelo Facebook da CBN. Bom, então vamos começar. Quando a gente fala de mau humor, todo mundo tem mau humor, né? Em alguma medida, em algum momento da vida. Quando, doutor, esse mau humor começa a ficar preocupante, pode ser um sinal de patologia? Então, boa tarde a todos. A história das classificações e do entendimento das doenças psiquiátricas mudou muito ao longo dos anos. E a questão do humor é a capacidade do cérebro de identificar aqueles estímulos que estão no meio externo, ou seja, onde a gente se encontra, ou aqueles estímulos que estão no meio interno, ou seja, os pensamentos, as nossas preocupações, aquilo que a gente está pensando, apreensivo, tentando resolver. Quando a gente identifica um estímulo que é negativo fora ou dentro do pensamento, o humor tende, normalmente, isso não é doença, a acompanhar esse estado. Então, se você está mais preocupado, se passou por uma situação mais difícil, né? O humor tende a ficar mais baixo, você tem que falar, não, preciso resolver isso agora, eu preciso me preocupar com isso. Quando é então que se torna um problema? Quando é que se torna uma doença, né? Ocorre o que é uma doença quando a pessoa começa a apresentar alterações no humor, mesmo que não hajam correspondentes. Não tem uma causa objetiva, né? Ou então, até tem um correspondente, mas isso altera de uma forma que o indivíduo não consegue resolver as outras questões, não consegue desfocar daquela questão. Isso decorre de uma alteração cerebral. Então, por exemplo, se a pessoa passa por um estressor, por uma violência sexual, por um abuso, por um estupro, por um assalto, isso por si só não vai causar a depressão como as pessoas acham, né? Ela ficou triste por aquilo e ficou deprimida. Não é uma doença psicológica, a depressão. Ela é uma doença cerebral. Então, esse estressor pode, em alguns indivíduos, inflamar áreas químicas do cérebro e, a partir daí, o cérebro passa a não identificar mais corretamente os estímulos. Então, quando uma pessoa normal percebe, nossa, minha vida tá ruim, olha quantos problemas e tudo, vou ficar mais centrado, vou ficar com o humor mais baixo para me concentrar nisso, a pessoa deprimida afunda o humor e fica naquele estado porque o cérebro não tem mais capacidade de modular essa sensibilidade afetiva. Puxa vida, o senhor citou, né, pessoas que que queixam muito da vida, aquelas pessoas que parecem que são muito pessimistas, né, tá tudo ruim, e sempre vê o lado ruim das coisas. Com frequência, né? Mesmo que as coisas nem estejam tão ruins assim, isso é um sinal de que alguma coisa está errada? Então, até um certo tempo, a gente considerava como depressão quando a pessoa gravemente se afundava num estado em que as emoções ficavam alteradas, e aí quem convivia com ela falava, nossa, ela mudou completamente o jeito de ser, largou o trabalho, parou de tomar banho, parou de se cuidar, tem um episódio depressivo. E quando as pessoas tinham alterações no humor mais crônicas, ou seja, aquelas pessoas o tempo inteiro ranzinhas, pessimistas, mal-humoradas, até um certo tempo a gente achava que era da personalidade, ou seja, eram pessoas que o jeito de ser é mais um jeito pessimista, um jeito mais negativo. É uma personalidade. Mas, na década de 80, a gente revendo algumas coisas na psiquiatria, viu que, na verdade, podem acontecer depressões que são leves e crônicas, que é quando surgiu o termo distimia. Ou seja, pessoas que a gente achava que não, ela é assim o tempo inteiro, ela não afundou em depressão agora e ficou desse jeito. Não, eu conheço ela desde sempre, ela é assim. Quando eles foram estudar, eles viram que tinham marcadores físicos, tinham proteínas inflamatórias, hormônios do estresse. E eles começaram a ver, nossa, então na verdade, essas pessoas que a gente acha que são
cronicamente chatas, reclamonas, elas podem se beneficiar também de terapias físicas, né? Remédios, química e não só psicoterapia. Quer dizer que é uma espécie de uma depressão. É uma espécie de uma depressão leve. Crônica e leve. Não necessariamente essa pessoa com essa característica, que é diagnosticada como distimia, que é essa depressão leve, esse pessimismo exagerado, não necessariamente vai evoluir para uma depressão, ou vai? Muitos vão. E é essa a grande questão. Porque durante muito tempo a gente achava personalidade, precisa realmente mudar a forma de enxergar o mundo. Porque na depressão não é porque o indivíduo quer que ele está enxergando o mundo de forma distorcida. Realmente o cérebro está identificando uma realidade totalmente distorcida pela química da depressão. Na distimia, então, muitos deles vão evoluir para uma depressão completa. E aí lá atrás, antes da década de 80, a gente falava, não, agora ele realmente afundou, ficou de cama, ficou sem fazer nada. Antes ele era só chato, reclamão, irritado. Então agora é depressão. Então a gente reviu isso, porque... É um processo, né? E aí quem convive com essas pessoas, que chamam de distímicas, chatas, mal-humoradas, com um tratamento leve, porque não é uma depressão grave, então precisa de um tratamento medicamentoso muito leve, com remédios em baixas doses, muda completamente o jeito de ser da pessoa. É fácil de resolver. Doutor, vou pedir para o senhor vir para esse microfone aqui, que assim a gente fica mais pertinho e enquadra melhor no Facebook. Pronto, o doutor Diego Tavares, psiquiatra do Hospital das Clínicas, aqui conosco, falando sobre o mau humor. A Cíntia pergunta o seguinte... No caso de um mau humor, é isso que o senhor falou, né? Que quando não tem um gatilho, uma causa, é um mau humor que pode vir a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer condição. Necessariamente patológico? A pessoa fica mal-humorada, de repente. Então, do nada. Normalmente, o nosso humor oscila, né? Tem pessoas, isso é individual, assim como tem pessoas que têm batimentos que ficam mais altos, outros têm um batimento mais baixo. O humor também oscila individualmente. Tem pessoas que elas são cronicamente mais expansivas, eufóricas, conversam desinibidas, não têm vergonha, são a primeira da turma, tomam a frente e resolvem o problema. E tem pessoas que são já, isso é temperamento, ou seja, cronicamente mais baixas, então mais introvertidas, mais tímidas, mais caladas, falam num tom de voz mais baixo, se comunicam de forma mais baixa, vamos dizer assim. Isso é o temperamento. O transtorno do humor, ele acontece quando subitamente é possível identificar uma alteração no humor prévio da pessoa. Então, olha, a familiar que conhecia, falava, olha, ela era deste jeito, ela está totalmente diferente. Ou quando a pessoa até não tem uma marca muito intensa e fica de cama, deprimida, sem fazer as coisas. Mas o humor oscila muito, intensamente. Então acontece uma notícia ruim, ela fica muito mal. Acontece uma notícia boa, ela fica excessivamente elevada, excitada. Também pode ser um tipo de alteração do humor. Porque pode trazer prejuízos também, né? Mas aí, por exemplo, a bipolaridade entra também nessa categoria de oscilações de humor. Isso, assim como a gente achava assim há muito tempo atrás que depressão era aquele quadro marcado onde a pessoa ficava diferente do que ela era, parava de trabalhar, e com a distimia a gente viu que tinham quadros leves, em que a pessoa ficava cronicamente para baixo, com aquele mau humor, que até embrenhava na personalidade, né? Imbricava na personalidade, se achava que era da personalidade. A questão do transtorno bipolar também vem mudando, e aí entra o outro termo, que é a ciclotimia. Assim como a distimia seriam depressões leves e crônicas, a ciclotimia seriam formas leves de transtorno bipolar. Se no transtorno bipolar, 2 polos, a pessoa teria um polo, em um momento da vida, ela teria um polo depressivo intenso, e num segundo momento da vida ela teria um polo agitado, intenso, quer seja eufórico ou agressivo, na ciclotimia são pessoas que mudam o humor muito rápido, mas é leve. Então, assim, isso é muito comum em crianças e adolescentes, a ciclotimia. Então, tá muito bem, tá muito tranquila, e de uma hora para outra fica muito irritada, agressiva, às vezes violenta, ou em outro momento um pouco mais deprimida, com choro fácil, isolada no quarto, mas que não é aquilo que atrapalha ela de ir à escola. No final do dia o humor já mudou. Então, se isso é crônico, ou seja, não é um dia ou outro que eu olho e já vai medicando ou tratando, não. Se essa pessoa tem uma história, assim, ao longo de vários anos,
em que o humor oscila mais do que a média das pessoas, ela pode estar se prejudicando por conta dessa característica cerebral. E como muita gente não sabe, muitas vezes a pessoa vem e fala, não, o meu jeito de ser é muito instável, o meu jeito é muito desequilibrado, eu mudo de opinião muito rapidamente, às vezes eu quero sair no final do dia, não quero, me acho feia, eu me isolo e não quero fazer nada. Terrível. E aí precisa de ajuda, né? A Fátima Sanches pergunta aqui, o que a gente pode fazer com as pessoas que são assim? Porque se elas são assim, né? Muito reclamonas, ela até lembrou aquela hiena que ficava, ó, vigia, ó, azar, ó, não sei o quê, não vai dar certo e tal. Você convencê-la a ir a um psiquiatra, a fazer um tratamento, também não deve ser um negócio muito simples, né? Cada vez mais a questão do psiquiatra ela vem se alterando, a psiquiatria tem se aproximado da área médica, é uma consulta como qualquer outra. As pessoas acham que às vezes no psiquiatra ela vai ter que... É diferente da consulta psicológica, onde você vai abordar muito mais questões de comportamento, questões de escolhas, questões de dificuldades. As doenças psiquiátricas, elas são bem estabelecidas, têm sintomas bem estabelecidos, têm síndromes bem estabelecidas. Então, assim como a pessoa chega contando, no último mês eu tenho esse sintoma, tô com fraqueza, palidez, não, isso é anemia, as alterações de humor, elas têm sintomas marcados também. Então a gente vai investigar como é que a irritabilidade daquela pessoa aparece, como é que o humor dela muda, como é que os níveis de energia dela muda. Às vezes a pessoa não sabe, mas junto com o humor, os níveis de energia que estão no cérebro também alteram. Então uma hora ela tem mais energia para fazer exercício e depois ela acorda cansada, torporosa no outro dia e não consegue raciocinar, não consegue pensar, a criatividade fica baixa. Faz Isso parte... é mensurável? Quando você fala em nível de energia do cérebro, de fato é um processo... Não, na forma como essa energia se expressa no comportamento da pessoa. Ela percebe que, olha, eu estou mais cansado e eu não tenho um motivo para isso, sim. Então, uma questão muito importante é que o humor é uma função do cérebro que nós temos que prestar atenção. Assim como nós percebemos, se a visão não está boa, hoje eu sinto que minha visão está embaçada, o humor também é uma capacidade do nosso cérebro de interagir com o meio. Normalmente a gente presta mais atenção nas emoções negativas, então a gente vê, nossa, eu tô mais cansado, eu tô mais desanimado, eu tô assim, sem expectativa e tudo, a gente percebe mais as emoções negativas. Agora as emoções elevadas, ou seja, agressivas e irritadas, a gente não percebe que é oscilação do humor. E a gente simplesmente atua com elas muitas vezes. Então, eu tô mais irritado, eu acabo maltratando alguém, ou respondendo de uma forma assim. E aí quando você pede para a pessoa prestar atenção, ela, nossa, mas isso é uma alteração cerebral? Que é o jeito de eu, às vezes, ficar agressivo com as pessoas e tratá-las mal? Não significa que todas essas pessoas vão precisar de tratamento químico, medicamentoso. Às vezes, algumas terapias são muito eficazes, principalmente no adolescente. A gente fala, olha, vamos identificar as alterações do humor. Ela faz um diário e ela percebe, nossa, de manhã eu fico mais irritada, de tarde eu fico mais animada e à noite às vezes eu exagero porque eu fico eufórica. E gasto mais, ou às vezes assim, acabo tomando decisões que de manhã eu já não deveria ter tomado. Você observando, identificando, você consegue controlar. sozinho. O adolescente geralmente é um período em que essas coisas acontecem. Onde o humor está se estruturando, o cérebro está amadurecendo e o humor oscila um pouco mais do que a média. Sabendo. A Jane, nossa ouvinte, doutor, diz o seguinte: sou ranzinza, ácida, tem um humor assim, negro, né? Um humor negativo, adoro estar só. O que me incomoda são as pessoas insistirem que eu preciso de um tratamento médico. Me preservo demais ou realmente preciso avaliar melhor minha condição de eremita da montanha? Ela quer ficar sozinha, ela tem 54 anos, ela é assim desde criança, antissocial, tá feliz assim, só que ela fica chateada que as pessoas falam, não, você precisa procurar ajuda. Ser isolada é um problema? Normalmente, assim? a distimia é um comportamento crônico, então acompanha a pessoa durante muitos anos. E é muito comum a gente perceber esse tipo de colocação mesmo na distimia. A família percebe que ela não tem os níveis de humor e os níveis de energia tão altos quanto o restante da família, ou a maioria das pessoas, e a pessoa se acostuma com aquele jeito de ser.
E aí ela vai criando mecanismos para os quais ela se adapta. Então ela já busca a forma de fugir de encontros, fugir de reuniões, fugir de situações onde ela precisa estar mostrando um bom humor socialmente. Ela não tem aquele bom humor. Né? E isso é muito desagradável quando você não está bem e tem que demonstrar emoções positivas em público e simular emoções que realmente você não está sentindo. Mas existe ainda um preconceito muito grande que o medicamento é uma coisa que vai entrar na cabeça da pessoa e ela vai ficar viciada naquilo, ou que aquilo vai alterar a pessoa e ela vai sair fazendo coisas que ela não faria. Não existe isso. Medicamento psiquiátrico nenhum faz a pessoa emitir coisas que ela não emitiria. Ele vai atuar no sintoma. Se existe um sintoma, se foi detectado uma síndrome, um conjunto de alterações no humor, que a pessoa fica para baixo, fica mais isolada, ou o remédio não vai funcionar, ou ele vai funcionar nisso. Agora, não vai fazer ela ficar uma pessoa diferente do que ela era. A Isadora diz o seguinte... depois eu leio da Isadora. Acho que não era para falar o nome dela. Vamos em frente aqui, doutor. O Vilmar diz o seguinte: gostaria de saber se a pessoa que tem esse transtorno no humor pode ter influência na sua atividade sexual, no apetite, na libido. Sim, pode sim. Normalmente a gente chamava de transtornos do humor porque a gente ficava observando que, por exemplo, na depressão a característica principal é a alteração do humor. Hoje em dia a gente sabe que o cérebro funciona como um todo e assim como a gente pode observar no comportamento da pessoa deprimida, não vai ser só alterações no humor. Então vai acontecer alterações no humor, alterações na energia, ou seja, fraqueza, indisposição, alterações no impulso, então ela fica sem iniciativa, sem vontade, sem ânimo. E para quem convive é muito difícil entender isso, né? Porque parece meio óbvio, né? Vontade é querer e fazer. Mas é assim, né? Isso vem do cérebro. Se o cérebro não fornece pra gente essa capacidade de impulso, de sair, fazer planos, decidir, vou ali, vou aqui, a gente fica prostrado sem conseguir decidir. E outras características comuns na depressão, isso eu digo na depressão maior, né, e não na depressão menor, que é a distimia, que é o que a gente está falando aqui. Na depressão maior, normalmente, o humor se aprofunda muito, a energia se aprofunda muito, os impulsos caem e outras funções como apetite, sono e a libido também caem. Então, o que ele perguntou sobre a questão da falta de apetite sexual, sim, isso pode ter múltiplas causas, mas se essa síndrome, se todos esses sintomas que eu citei estiverem presentes, ela vai decorrer também da síndrome depressiva, que é o que a gente conhece como depressão maior. Na distimia, normalmente não. Na distimia, normalmente a pessoa não tem problemas de energia. Então ela consegue acordar, limpar a casa, fazer as coisas. De impulso, ela consegue tomar decisões, vou aqui, vou ali. Libido e apetite e sono ficam preservados, mas as queixas costumam ser mais subjetivas de depressão, ou seja, irritabilidade, falta de ânimo, tristeza, irritação, pessimismo, procrastinar um pouco as coisas e empurrar com a barriga as relações e tudo mais. Bom, tem várias questões aqui para o Dr. Diego Tavares sobre humor. Ele é psiquiatra do Hospital das Clínicas. Vou pedir para o senhor repetir o nome do grupo. É o GRUDA, Grupo de Estudos de Doenças Afetivas, né? Um grupo que tem 35 anos de estudo no Brasil dessas doenças depressivas e as doenças bipolares, né? Sob a coordenação do Dr. Ricardo Moreno e Doris Moreno. O Evandro Pereira pergunta aqui se a ansiedade está relacionada com alteração no humor. A ansiedade também entra aqui nesse quadro? A ansiedade é um sintoma tão inespecífico em psiquiatria que ele acontece em várias doenças psiquiátricas. Cada vez mais a gente vê que a ansiedade não é uma doença em si. É um sintoma que acontece no esquizofrênico, no dependente químico, no deprimido, no bipolar. E a ansiedade é medo, né? Isso as pessoas confundem muito,
Porque muitas vezes as pessoas têm depressões que são mais agitadas, mais inquietas e que o pensamento não para. E a pessoa vem falando que tem uma depressão e está com ansiedade, estou com ansiedade. Isso não é ansiedade, isso é uma depressão agitada, que é mais comum no transtorno bipolar. Mas a depressão ansiosa é a pessoa que tem sintomas no humor de depressão, mas tem sintomas ansiosos que é medo. A pessoa fica insegura, chorando de medo, de preocupação, pensando, antecipando que algo ruim vai acontecer. Ela não consegue sair de casa muitas vezes. Então, ansiedade na depressão normalmente é aquela pessoa que fica o coração batendo o tempo todo, apreensiva, como se algo ruim fosse acontecer. Eu digo que a ansiedade é o alarme que está dentro do nosso cérebro que desregulou. Ele deveria identificar o ladrão, deveria identificar o medo, mas ele começa a disparar com qualquer coisa o tempo inteiro. A pessoa não consegue ficar calma. Nossa, a Andrea Thompson pergunta se existe alguém que não tenha a ciclotimia, que tem um mau humor, mas que não tenha... eu acho que nesse caso ela está falando de bipolaridade. Então, a ciclotimia é uma forma leve de bipolaridade, não necessariamente. Que é o quê? Muitas vezes oscilar o humor mesmo. Né? Então, assim, é muito comum a pessoa ter queda de energia, queda de humor, ficar mal-humorada, e no outro momento isso vem com tudo, com aumento de energia, aumento de disposição, aumento de ânimo. Normalmente, o humor ele oscila frente às situações do ambiente, mas a ciclotimia... a pessoa, assim como todas as doenças psiquiátricas, a pessoa tem prejuízos. Então, normalmente o ciclotímico, ele é conhecido no ambiente de trabalho como uma pessoa de lua, onde a gente precisa antes, como se fosse assim, encostar para saber como é que o humor tá. Se ela gritar, tá mal-humorada. Se ela abraçar, tá tudo bem, você pode brincar, pode fazer o que quiser. Mas é difícil, né? Mas é difícil. Deveria vir já assim com uma bandeirinha, assim, né? Um rótulo, né? Escrito, como é que tá. E como lidar com uma pessoa assim? Olha, é difícil lidar com pessoas com transtorno do humor, dentro de casa ou no ambiente de trabalho. Porque assim, a pessoa deprimida, muitas vezes a gente não tem o que fazer para aquela pessoa melhorar. Então, e às vezes até as perguntas que a gente faz magoam. Então, você está melhor hoje? Você já está bem? Você já consegue sair da cama? Então, assim, se a pessoa já estivesse bem, já conseguisse sair da cama, ela já teria saído da cama, ela já falaria, estou melhor. Então, assim, é muito difícil, assim, o familiar conseguir saber o que eu falo, né? E aí a gente, às vezes, quer ajudar. Vamos sair, vamos sei o quê, você está muito desanimado, isso... a gente quer ajudar porque a doença psiquiátrica, é o que eu sempre digo, assim, quando a pessoa está com uma infecção no dedo, é muito fácil de olhar e perceber aquele dedo vermelho, inflamado, dolorido e tudo. Mas é uma parte da pessoa, então o restante dela continua igual, ela continua ela mesma. A pessoa com transtorno do humor deprimida, ela muda o jeito de ser. Se eu te conheço deprimida, com certeza você não é a mesma pessoa do que você não deprimida. Então, se eu te conhecer deprimida, você não vai querer sair, não vai querer fazer as coisas, não vai ser muito receptiva comigo. Então, é muito complicado, porque as doenças psiquiátricas, elas alteram o jeito de ser da pessoa. Então, quando a pessoa está adoecida, ela muda a sua forma de ser. Agora é terrível, né? Porque a pessoa tem consciência que tem alguma coisa muito errada com ela e ela não consegue reagir sozinha. E porque ainda existe o conceito que ela deve reagir. Porque o humor, normalmente, a gente consegue mudar, né? Quando o humor não é doença, a gente fala, não, vou me animar, vou parar com isso, eu vou sair, vou fazer alguma coisa. Agora, isso é terrível, todo mundo te cobrando, você não consegue sair dessa prisão. Então, isso é muito importante, porque assim, quando a pessoa não consegue modificar o humor, e assim, não é de um dia pro outro, tô falando assim, semanas em que ela tá sentindo que ela está diferente, o humor dela não tá melhorando, ela não tá ficando bem, ela não consegue mudar o humor, pode estar acontecendo alguma coisa, algum transtorno cerebral psiquiátrico do humor. E eu diria que os transtornos depressivos, eles ainda são mais fáceis, porque a pessoa identifica que ela não tá do mesmo jeito. Agora, os transtornos bipolares, eu acho que aí são mais difíceis, porque quem não quer ter um aumento de energia, quer não ter um aumento de humor, um aumento de vontade, ficar mais desinibido, conseguir se interagir mais, conversar com pessoas desconhecidas e tudo. Sim. Quando isso vira doença? Isso pode virar doença quando a pessoa tem esse quadro crônico de oscilação, assim, ela deprime e eleva, que o transtorno bipolar normalmente tem as duas fases, ou quando ela se prejudica. Então,
parece meio distante eu falar isso, mas assim, a gente que está dentro do hospital psiquiátrico e vê a pessoa em euforia, doença, né? Não é alegria, é uma euforia. Ela vem, não te conhece, ela põe a mão em você, ela pega em partes genitais de você, ela fica desinibida. Tipo Donald Trump, assim. Ela vem e fala coisas assim na sua cara, que você é feio, que você é bonito. Sei, ela fica se solta desinibida. total. Ela fica completamente achando que tá tudo. Que ela pode fazer o que ela quiser, que ela pode falar o que ela quiser, fica energizada, acelerada, falando sem parar. E fora da realidade, fora da crítica. Se queima completamente. Se isso for leve no ambiente de trabalho, assim, ela pode tomar decisões muito que podem prejudicá-la. Isso é a parte da euforia. Da euforia, mas pode acontecer uma elevação que ainda é pior ainda, é a pessoa ficar agressiva. Então ela oscila o humor para cima, é um tipo de agitação do cérebro, mas é uma agitação negativa, vamos dizer assim. E a pessoa fica impaciente, ela fica ácida, provocativa, fica difícil de lidar, tá? Então fica irônica muitas vezes, irritável, briguenta, competitiva. E aí, depois que isso passa, ela volta ao normal. E aí, mas ela pode já ter feito algumas coisas aí que podem ter consequências, né? Claro. No relacionamento, no trabalho. E tem tratamento, então tem vários ouvintes, inclusive, falando, as pessoas têm preconceito de ir ao psiquiatra, que era isso que o senhor falou, né? De tomar remédio. Não, procure, vai achar uma dose bacana e vai entrar nos eixos, né, doutor? Para fecharmos aqui. E muitas vezes o diagnóstico psiquiátrico não é o psiquiatra que olha para você e fala, não, você tem agressividade, irritabilidade. A coisa é feita de uma forma muito... As pessoas às vezes acham, você vai chegar aqui, eu vou te prender, vou te amarrar e dar um diagnóstico para você, eu vou te levar amarrado. Não é assim. Vem um familiar, vem a pessoa relata o que acontece na vida dela, como ela se comporta. De forma isenta, eu capto essas informações. Então, a irritabilidade dela assim, nível de energia assim, de que horas até que horas ela dorme, como é que é o medo dela diante da vida. Em segundo momento, vem um familiar, e aí o familiar vai falar, olha, há alguns anos ou alguns meses, isso tem acontecido. Então, normalmente, um diagnóstico psiquiátrico não é um diagnóstico imposto, mas é um diagnóstico identificado e é uma coisa crônica, não é uma coisa... vocês estão medicando tristeza, medicando alegria. Não é, são pessoas que têm prejuízos há muitos anos. Sim, precisam de ajuda. Doutor, muito obrigada, viu? Foi muito esclarecedora a conversa, muito obrigada mesmo. O Dr. Diego Tavares, ele é psiquiatra do Hospital das Clínicas, do Grupo de Estudos de Doenças Afetivas, conversando conosco sobre o mau humor patológico. Eu que agradeço. Ok, Dr. Diego Tavares, muito obrigada. Agradeço também aos ouvintes que mandaram as suas perguntas.